Quem foi Paracelso? Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Quem foi Paracelso? Seu nome Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Ehnen nasceu em 17 de dezembro de 1493 em Enschede, 24 de setembro de 1541 em Salzburgo. Foi um médico suíço, alquimista, teólogos seculares renascentistas alemães e filósofos do período. Ele foi pioneiro em muitos aspectos da revolução médica renascentista, enfatizando o valor da observação combinada com a sabedoria recebida. Ele é considerado o pai da toxicologia. Paracelso também teve um grande impacto como vidente ou adivinho, e suas profecias foram cursadas pelas Rosa Cruzes em 1600. Paracelso confirmou o primeiro movimento médico moderno inspirado nos estudos de sua obra. Um pouco da sua história. Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Ehnen gostava de ser chamado de Paracelsus, sugerindo que ele estava no mesmo nível de Aurus Cornelius Celsus, para em grego que significa vizinho, próximo, um naturalista romano que viveu na primeira metade do primeiro século e se especializou na arte da medicina. Seu personagem não é fácil, até um pouco arrogante e orgulhoso. Fui acusado de ser orgulhoso, fui acusado de ser louco e fui acusado de ser estúpido. Ele recebeu uma série de acusações, incluindo beber ou não comparecer a serviços religiosos. De fato, ele se considera um doutor da Bíblia, um teólogo geral, mas acredita firmemente que a fé deve ser vivida dentro de si mesmo, em um nível íntimo, não coletivo. Origens, infância, anos escolares. Paracelsus era filho de Wilhelm von Ehnen e um servo da igreja. Ele nasceu em uma casa perto do mosteiro Unserliebfrau, na cidade suíça central de Enschede, um dos pontos de parada dos peregrinos a caminho de Santiago de Compostela. A figura de sua mãe está envolta em mistério, segundo alguns rumores da época. A ideia de que ela ficaria histérica pode ter sido propagada a partir das experiências de Paracelso com essa doença em mulheres. Parece que seu filho herdará sua aparência feia e modos vulgares também. Em 1502 ele se estabeleceu com seu pai em Villach, na Caríntia. Foi escrito por seu pai, formado em medicina pela Universidade de Tübingen, onde foi ensinado medicina e química pela primeira vez. Mais tarde, ele estudou química e ocultismo com o abade e alquimista Giovanni Tritemio. Quanto à sua formação universitária entre 1509 e 1515, ele próprio afirma ter frequentado várias universidades. Formou-se em medicina pela Universidade de Ferrara. Anos de migração e Basel. Sua vida foi muito agitada, mais difícil de reconstruir, porque Paracelso embeleza sua biografia com detalhes ficcionais e aventureiros. Depois de trabalhar em minas na Alemanha e na Hungria, afirmou ter aprendido os segredos do metal, após o que iniciou uma longa viagem que o levou à Itália, com escala em Turim, depois Espanha, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Polônia e Transilvânia, alvos plausíveis, embora Índia e China fossem muito menos prováveis em sua opinião. Parece que ele também foi para a Rússia em busca das minas tártaras, onde encontrará o grande Khan, que revelará seu segredo. Paracelso em Saint-Gallen. Na pequena cidade de Saint-Gallen, ele experimentou outro breve período positivo em sua vida. Aqui, em 1531, ele foi confiado aos cuidados de Christian Studer, um cidadão da cidade, por 27 semanas. No entanto, Paracelso não era particularmente respeitado pelos médicos teóricos da época. Naqueles anos, seu personagem era na verdade oposto ao de Joaquim Vadiano, o mais proeminente médico e estudioso da cidade de San Galo, de quem também era prefeito, um humanista que, no entanto, preferia a teoria à prática e à comunicação direta com o paciente. Fontes indicam que Paracelso era frequentemente consultado por problemas estomacais e intestinais, provavelmente porque sua reputação nesse campo era maior do que a da cirurgia. Seu Centre. Durante sua estada em Gallen, ocorreu um evento, do qual se pode adivinhar a tendência profética da personalidade de Paracelso, como ele escreve em sua obra Paramirum. Em 28 de outubro de 1531, ele notou um arco-íris gigante. Ele notou que estava apontando na mesma direção de onde o cometa Halley veio 2 meses antes. Segundo Paracelso, o arco-íris, que ele chamou de Arco da Paz, traz uma mensagem de salvação após a discórdia anunciada pelo cometa. Morte.
Depois de passar o resto de sua vida vagando de cidade em cidade, ele morreu em 2 de setembro de 1501 em Salzburgo. Ele está enterrado na igreja de San Sebastián. As cenas mais comoventes em seu túmulo ocorreram em 1831, quando durante as terríveis semanas do cólera na Índia, os habitantes dos Alpes de Salzburgo fizeram uma peregrinação a Salzburgo para rezar não ao santo padroeiro, mas ao médico Paracelso para salvá-los do cólera. Uma epidemia. Filosofia como médico do início do século XVI, Paracelso manteve uma afinidade natural com as filosofias centrais hermética, neoplatônica e pitagórica do Renascimento, exemplificadas por Marcílio Ficino e Pico della Mirandola. A astrologia era uma parte muito importante da medicina de Paracelso, e ele era um astrólogo praticante, como muitos médicos com formação universitária que trabalhavam na Europa na época. Paracelso dedicou várias partes de seus escritos à construção de talismãs astrológicos para curar doenças. Paracelso rejeitou amplamente as filosofias de Aristóteles e Galeno e a teoria dos humores. Embora ele aceitasse o conceito dos 4 elementos, água, ar, fogo e terra, ele os via apenas como uma base para outras qualidades nas quais construir. Ele frequentemente via o fogo como um horizonte entre o ar e a água no céu. Paracelso frequentemente usa o ovo para descrever os elementos. Em seu primeiro modelo, ele argumentou que o ar envolve o mundo como uma casca de ovo. A clara do ovo é como o fogo sob a casca porque há uma espécie de caos nela que permite que ela retenha tanto a terra quanto a água. A terra e a água formam o globo, que é a gema do ovo. Em De Meteoris, Paracelso diz que o firmamento é o céu. A abordagem de Paracelso à ciência foi fortemente influenciada por suas crenças religiosas. Ele acreditava que a ciência e a religião eram inseparáveis e que as descobertas científicas eram mensagens diretas de Deus. Assim, ele acreditava que é dever divino da humanidade descobrir e compreender toda a sua mensagem. Paracelso também acreditava que as virtudes que compõem os objetos da natureza não são naturais, mas sobrenaturais e existiam em Deus antes da criação do universo. Portanto, quando a terra e o céu finalmente se dissolvem, as virtudes de todos os objetos naturais permanecem e simplesmente retornam a Deus. Sua filosofia sobre a verdadeira natureza das virtudes é semelhante à ideia de Aristóteles sobre o lugar natural dos elementos. Para Paracelso, o propósito da ciência não é apenas aprender mais sobre o mundo ao nosso redor, mas também buscar sinais divinos, e, se possível, compreender a natureza de Deus. Aos olhos de Deus e não teria sucesso em seu trabalho porque não exerce em seu próprio nome. Tornar-se um médico eficaz requer fé em Deus. Paracelso via a medicina como mais do que apenas uma prática superficial. Para ele, a medicina era uma missão divina e o bom caráter com devoção a Deus era mais importante do que as habilidades pessoais. Ele incentivou os médicos a praticar o autoaperfeiçoamento e a humildade, além de estudar filosofia para obter novas experiências. Suas contribuições para a medicina. Química. Paracelso foi um dos primeiros professores de medicina a reconhecer que os médicos exigiam um forte conhecimento acadêmico das ciências naturais, especialmente a química. Paracelso iniciou o uso de produtos químicos e minerais na medicina. Em seu estudo dos elementos, Paracelso introduziu a ideia de alternativas tripartidas para explicar a natureza da medicina, consistindo em um elemento combustível, um enxofre, um elemento líquido imutável, um mercúrio, e um elemento sólido e permanente, um sal. O modelo de sal de mercúrio e enxofre foi mencionado pela primeira vez no Opus Paramirum, datado por volta de 1530. Paracelso acreditava que os princípios enxofre, mercúrio e sal continham venenos que afetavam todas as doenças. Ele viu que cada doença tinha 3 curas diferentes, dependendo de como era afetada, se era causada por envenenamento por enxofre, mercúrio ou sal. Paracelso tomou o significado de enxofre, sal e mercúrio da alquimia medieval, onde todos eles desempenharam um papel importante. Ele provou sua teoria queimando um pedaço de madeira. O fogo era feito de enxofre, a fumaça era de mercúrio e as cinzas deixadas para trás eram sal. Paracelso também acreditava que mercúrio, enxofre e sal forneciam uma boa explicação para a natureza da medicina porque todas essas propriedades se manifestavam em muitas formas físicas. A terceira prima também definiu a identidade humana. O sal representava o corpo, espírito representado por mercúrio, imaginação, julgamento moral e faculdades mentais superiores, o enxofre representava a alma, emoções e desejos. Compreendendo a natureza química do terceiro prima, o médico pode encontrar maneiras de curar doenças.
Para cada doença, os sintomas dependiam de qual dos três princípios causava a doença. Paracelsus teorizou que materiais venenosos em grandes doses podem ser terapêuticos em pequenas doses. Ele demonstrou isso com os exemplos de magnetismo e eletricidade estática, onde um pequeno ímã pode atrair metais muito maiores. Ele foi provavelmente o primeiro a dar ao elemento zinco zincum seu nome moderno por volta de 1526, provavelmente baseado na aparência nítida de seus cristais após a fusão, que traduz o alemão como pontos. Paracelso inventou a quimioterapia, a análise química da urina e propôs uma teoria bioquímica da digestão. Paracelsus usou química e analogias químicas em seus ensinamentos para estudantes de medicina em instituições médicas, muitos dos quais os consideraram desconcertantes. Paracelsus descobriu involuntariamente o hidrogênio no início do século XVI, quando percebeu que o gás era um subproduto da reação quando os ácidos atacavam os metais. Mais tarde, Theodore de Mayerne repetiu a experiência de Paracelsus em 1650 e descobriu que o gás é inflamável. No entanto, nem Paracelsus nem de Mayerne propuseram que o hidrogênio pudesse ser um novo elemento. Hermeticismo. Sua crença hermética era que a doença e a saúde do corpo dependem da harmonia do homem, um microcosmo, e da natureza, um macrocosmo. Ele adotou uma abordagem diferente das anteriores, usando essa analogia não para purificar a alma, mas para mostrar que as pessoas precisavam ter certos equilíbrios minerais em seus corpos e que certas doenças corporais tinham meios químicos para tratá-las. Como resultado dessa ideia de harmonia hermética, o macrocosmo do universo foi representado como um microcosmo dentro de cada indivíduo. Um exemplo dessa correspondência é a doutrina das assinaturas usadas para identificar os poderes curativos das plantas. Quando a planta aparecia no corpo, significava a sua capacidade de melhorar a anatomia. É por isso que a raiz da orquídea se parece com um testículo e, portanto, pode curar todas as doenças relacionadas ao testículo. Paracelso mobiliza a teoria do microcosmo-macrocosmo para mostrar a analogia entre esforços de resgate e saúde. Assim como as pessoas devem afastar a influência dos maus espíritos por meio da moralidade, elas também devem afastar as doenças por meio da saúde. Paracelso acreditava que a verdadeira anatomia só poderia ser compreendida após a descoberta da nutrição de cada parte do corpo. Ele acreditava que, portanto, se deveria conhecer o efeito das estrelas nessas partes do corpo. Doenças eram causadas por venenos trazidos pelas estrelas. Mas envenenamento não era necessariamente negativo, em parte porque as substâncias envolvidas interagiam, mas também porque apenas a dose determinava se a substância era venenosa ou não. Paracelso argumentou exatamente o oposto de Galeno, porque como cura como. Se a doença foi causada por uma estrela ou veneno, outra estrela ou veneno deve ser combatido. Como tudo no universo estava interligado, substâncias medicinais úteis foram encontradas em ervas, minerais e suas várias combinações químicas. Paracelso viu o universo como um único organismo permeado por um espírito unificador e vivificante, e esse todo, incluindo os humanos, era Deus. Suas crenças discordam da Igreja Católica, para a qual deve necessariamente haver uma diferença entre o Criador e o criado. Paracelso também apresentou 4 seres elementais, cada um correspondendo a um dos 4 elementos: salamandras, correspondendo ao fogo, elfos correspondem à terra, ondas, correspondendo à água, e silfos correspondentes ao ar. Descobertas e tratamentos. Paracelso é frequentemente creditado por trazer o ópio de volta à Europa Ocidental durante o Renascimento alemão. Ele exaltou os benefícios do ópio e de uma pílula que chamou de láudano, muitas vezes alegada por outros como uma tintura de ópio. Paracelso não deixou uma receita completa, e os ingredientes conhecidos diferem significativamente daqueles do láudano do século XVII. Paracelso inventou, ou pelo menos nomeou, um tipo de linimento apodéldoco, uma mistura de sabão em álcool, ao qual se adicionava cânfora e às vezes várias essências de ervas, principalmente absinto. A receita de Paracelso é a base para a maioria das versões posteriores do linimento. Sua obra Die grosse Wundarnei é pioneira na antisepsia. Esse conhecimento empírico especial vem de suas experiências pessoais como médico militar nas guerras venezianas. Paracelsus insistiu que o uso de esterco de vaca, penas e outras misturas nocivas em feridas deveria ser interrompido e que as feridas deveriam ser mantidas limpas, afirmando: se você prevenir a infecção, a natureza curará a própria ferida. Como cirurgião militar, Paracelso foi exposto aos rigores do conhecimento médico em uma época em que os médicos acreditavam que a infecção era uma parte natural do processo de cura.
Ele recomendou limpar e proteger feridas e regular a dieta. As ideias populares da época se opunham a essas teorias e recomendavam que as feridas fossem suturadas ou engessadas. Em sua primeira publicação médica, um pequeno panfleto sobre o tratamento da sífilis, que também foi o relatório clínico mais abrangente de sua época, ele escreveu uma descrição clínica da sífilis na qual afirmava que ela poderia ser curada por doses cuidadosamente medidas de mercúrio. Da mesma forma, ele foi o primeiro a perceber que a doença só pode ser contraída por contato. Hipócrates teorizou que a doença era causada por um desequilíbrio dos 4 humores: sangue, muco, bile negra e bile amarela. Galeno desenvolveu essas ideias em um conjunto de crenças médicas extremamente influentes e duradouros que durou até meados da década de 1850. Paracelso, por outro lado, acreditava em 3 humores: sal, representando estabilidade, enxofre, representando inflamabilidade, e mercúrio, representando liquidez. Ele definiu a doença como a separação de um humor dos outros 2. Ele acreditava que os órgãos do corpo funcionam alquimicamente, ou seja, separam o puro do impuro. Na época de Paracelso, os tratamentos médicos dominantes eram dietas especiais para ajudar a purificar o suco podre, junto com purga e sangramento para restaurar o equilíbrio dos 4 humores. Paracelsus complementou e desafiou essa visão, acreditando que a doença é o resultado de fatores externos que atacam o corpo. Ele protestou contra o sangramento excessivo, dizendo que esse processo perturbava a harmonia do corpo e que o sangue não poderia ser purificado reduzindo sua quantidade. Paracelso acreditava que o jejum ajudava o corpo a se curar. O jejum é o melhor remédio, o médico interno. Paracelso levou ao diagnóstico clínico e à administração de medicamentos muito específicos. Isso era incomum durante o período em que drogas medicinais foram encontradas. Ele antecipou a teoria dos germes, argumentando que as doenças são entidades em si mesmas, não entidades. Paracelso introduziu o eléboro negro pela primeira vez na farmacologia europeia e prescreveu a dosagem correta para aliviar certas formas de arteriosclerose. Mais tarde, ele sugeriu o uso de ferro para sangue ruim e acreditado por cunhar os termos química, gás e álcool. Durante a vida de Paracelso e após sua morte, ele foi frequentemente celebrado como um curandeiro milagroso e pesquisador de remédios populares rejeitados pelos pais médicos, por exemplo, Galeno, Avicena. Segundo seus admiradores, acreditava-se que ele conseguiu curar a peste com seus próprios remédios. Como remédios eficazes contra doenças infecciosas graves não foram inventados até o século XIX, Paracelso inventou muitas de suas próprias receitas e preparações. Para doenças infecciosas acompanhadas de febre, costumava-se prescrever antitranspirantes e tônicos, que proporcionavam alívio pelo menos temporário. Além disso, muitos de seus remédios continham o famoso urteriac, uma preparação medicinal oriental que às vezes continha ópio. Uma de suas realizações mais negligenciadas foi o estudo sistemático de minerais e o poder curativo das fontes minerais alpinas. Suas inúmeras caminhadas também o levaram a muitas partes dos Alpes, onde esses tratamentos eram menos usados do que hoje. Toxicologia. Paracelso expandiu seu interesse em química e biologia para o que hoje é a toxicologia. Ele explicou claramente o conceito de dose-resposta em sua terceira defesa, onde argumentou que a dose sozinha determina que uma coisa não é um veneno. Sola dosis facis venenum, apenas a dose faz o veneno, e isso foi usado para defender seu uso de substâncias inorgânicas na medicina, porque pessoas de fora frequentemente criticavam as substâncias químicas de Paracelso como muito tóxicas para serem usadas como agentes terapêuticos. Sua crença de que as doenças estão localizadas em um órgão específico estendeu-se à toxicidade do órgão-alvo, ou seja, a um determinado lugar no corpo onde o produto químico tem o maior efeito. Paracelso também encorajou o uso de animais de laboratório para estudar os efeitos químicos benéficos e tóxicos. Paracelso foi um dos primeiros cientistas a incorporar a química na medicina. Ele defendia o uso de sais inorgânicos, minerais e metais para fins medicinais. Ele acreditava que os órgãos do corpo funcionavam separando substâncias puras e impuras. As pessoas devem comer para sobreviver, e comem tanto limpa quanto suja. A função dos órgãos é separar o sujo do limpo. Substâncias limpas são absorvidas pelo corpo, enquanto substâncias impuras saem do corpo como fezes. Ele não apoiou a teoria dos 4 humores de Hipócrates. Em vez de 4 humores, Paracelso acreditava que havia 3, sal, enxofre e mercúrio,
representando estabilidade, inflamabilidade e liquidez. A separação de um desses humores dos outros dois resultaria em doença. Para tratar uma doença de certa intensidade, uma substância semelhante, mas oposta, deve ser administrada. Essas ideias formam os princípios de Paracelso de semelhança e oposição. Psicossomatismo. Psicossomatismo. Em sua obra, von den Krankheiten, Paracelso escreve, assim, a causa da doença coreia e êxtase coreia de Sidenion, ou dança de São Vito é uma mera opinião e imagens supostas que afetam tais crentes. Essa opinião e essa ideia são as raízes da doença tanto nas crianças quanto nos adultos, porque a imaginação não se baseia nas crianças, mas a razão não se baseia em nada. SUS exigia tratamento humano para os doentes mentais, pois não os via como possuídos por espíritos malignos, mas simplesmente como irmãos presos em uma doença curável. Paracelso é um dos primeiros médicos a propor que o bem-estar mental e a consciência moral têm um efeito direto na saúde física. Ele propôs que o estado da psique de uma pessoa pode curar e causar doenças. Teoricamente, uma pessoa pode manter uma boa saúde apenas através da força de vontade. Ao discutir a doença mental, Paracelso enfatizou a importância do sono e do descanso, pois acreditava que a sedação, com preparações de enxofre, poderia catalisar a cura e curar a doença mental.